Meu nome é Janete Lima de Castro, costumo me chamar de Janete Castro. Sou professora hoje do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas já caminhei assim um bocado de tempo por vários lugares. Minha vida profissional eu comecei na Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Sou da primeira turma, a turma que criou a Secretaria de Saúde do município, ou seja, que pensou o primeiro papel, a primeira ideia da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Estou falando de 1985. Estou falando do primeiro prefeito eleito, né, no Brasil, depois da ditadura militar. E nós resolvemos criar a Secretaria Municipal de Saúde de Natal na perspectiva já de descentralização dos serviços de saúde, assim, e estou falando um pouquinho antes do SUS, um pouquinho antes do SUS, né, mas já na efervescência da ideia da reforma sanitária de saúde que vem, né, depois ser, digamos, divulgada no Brasil todo a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde foi um marco para vários jovens na época, que eram chamados no Natal de jovens sanitaristas. O que nós queríamos fazer? Nós queríamos fazer algo diferente do que se montava, o que marco que estava constituído o sistema de saúde na época, né, o Sistema Nacional de Saúde, no estado do Rio Grande do Norte, especificamente na Secretaria, na cidade de Natal. Na Secretaria foi onde eu me encontrei com recursos humanos. Na verdade, eu fui convidada pelo secretário, Dr. Ives Bezerra, para assumir a coordenação de recursos humanos e saúde. Não conhecia o Dr. Ives Bezerra, já foi uma indicação da universidade, de qual eu era aluna, que nessa época eu tinha terminado o curso de graduação e em seguida fiz uma especialização em saúde pública, mas na Universidade de São Paulo. Então, a Universidade do Rio Grande do Norte, alguns professores da Universidade do Rio Grande do Norte me indicaram, especificamente a professora Rosana Alves, me indicou para trabalhar na Secretaria Municipal, nessa ideia de fazer uma relação, uma ponte, uma articulação entre a secretaria que estava surgindo, né, que nós íamos elaborar, como eu falei antes, as primeiras ideias do que seria essa secretaria, e com a universidade. Então, fui chamada para assumir uma coordenadoria de recursos humanos. E aí eu me deparei com esse campo, não sabia o que era, fui aprendendo, né, os cursos de saúde pública, então não falava sobre esse campo. Hoje eles começam a inserir essa ideia do recursos humanos, gestão do trabalho, enquanto um campo que pode ter sua cientificidade, tem seus trabalhos científicos, tem uma produção científica, mas na época não. E eu fui descobrindo o que era o campo de recursos humanos, aprendendo com diversas pessoas. Aí eu me deparei com um curso que veio ser muito famoso no Brasil, que se chamava o Curso de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, que é o CADRU. Era uma ideia na época da Organização Pan-Americana da Saúde, junto com o Ministério da Saúde, de qualificar, aí eu já estou falando de 1986, né, de qualificar o campo, ou seja, profissionais das secretarias de saúde, para produzir conhecimento, desenvolver ações, atividades, práticas, nisso que a gente chamava de área de recursos humanos. A ideia era, se a gente começa a trabalhar numa perspectiva de descentralização do serviço de saúde, que isso vai ficar muito mais forte com o surgimento do SUS na década de 90, mas eu estou falando de 86, 87, 88, onde isso já vem sendo gestado até com o SUDES. Se a gente vai nessa perspectiva, os municípios vão começar a ter, né, logicamente, necessidade de ter pessoas qualificadas para isso. E eu fui uma das primeiras alunas desse curso de 1987. A partir de 1988 eu começo a dar aulas no curso, entro no corpo docente. E aí é onde começa toda a minha formação nesse campo de recursos humanos. Então, com um papel preponderante aí, muito protagonista da Organização Pan-Americana de Saúde na minha formação, onde eu faço ligações com alguns consultores da organização na época, que é o José Paranaguá de Santana, Isabel dos Santos e o Roberto Passos Nogueira. Nessa formação do CADRU, até, digamos, de meados da década de 80, como eu falei, até 90, nós desenvolvemos vários cursos no Rio Grande do Norte e vários cursos no Nordeste. Isso nos valeu um convite da Organização Pan-Americana de Saúde para repensar uma atualização, ou pensar uma atualização desse processo de formação, atualizando, logicamente, que a gente de 86 para 91, muitas coisas aconteceram no Brasil, né, no desenvolvimento disso que a gente chama de campo de recursos humanos hoje. Então, esse convite da Organização Pan-Americana de Saúde, ela começa uma outra rodada do CADRU no Brasil, nesse
momento, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte assume um papel protagonista, de desenvolver e de apoiar diversos cursos em vários estados. E como resultado desse processo, ou até antes, a gente estruturou um curso, um livro, né? Esse livro, logicamente, com as produções que nós fizemos nesse período e formalizando o programa ou a estrutura curricular que a gente chamava do CADRU na época. Esse livro foi um livro editado pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu coordenei esse trabalho junto com o José Paranaguá de Santana, da Organização Pan-Americana da Saúde. Diversos outros pesquisadores dos observatórios ou dos núcleos de saúde coletiva participaram, logicamente, da construção desse livro. Talvez seja importante a gente ressaltar um pouco sobre a contribuição do CADRU, né, nesse processo, eu chamo de processo histórico da composição do campo de recursos humanos no Brasil, né, em 1987, quando a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS e outros núcleos de saúde coletiva, né, resolvem encampar e amadurecer esse processo de formação. O propósito era desenvolver capacidades, né, nos técnicos das então secretarias estaduais de saúde e posteriormente secretarias municipais de saúde para, digamos, construir, pensar, planejar, formular políticas e desenvolver políticas, coordenar políticas no campo de recursos humanos em saúde. Esse foi um momento muito importante porque a gente começa a dizer, tem um conhecimento específico para essa área, tem práticas específicas para essa área, então as pessoas precisam ser fortalecidas nas suas capacidades gestoras. E também foi importante porque a gente começa a conversar isso com as secretarias, ou com as universidades, com as universidades, dizendo assim, tem um conhecimento a ser construído, a ser produzido e a ser divulgado dentro da universidade. Esse processo de formação para dentro do serviço de saúde, ele se torna extremamente importante para as universidades, porque ele também começa a fazer produção de trabalhos científicos. Curso de especialização começa a desenvolver projetos e monografias na área de recursos humanos. A área de recursos humanos começa a produzir nas revistas, nos periódicos científicos. Até então você contava 1, 2, 3, e a gente começa a ter uma produção maior. Evidentemente que hoje, 2017, nós temos uma produção muito maior, mas para aquela época a gente já sentia que o CADRU começava a contribuir com isso, né? E, logicamente, a qualificação dos gestores das estruturas de recursos humanos nas secretarias estaduais de saúde foi super importante, né? Para esse processo todo de construção do Sistema Único de Saúde. Quando o CADRU termina, por diversos motivos, as conjunturas políticas vão mudando, os gestores vão mudando, a proposta política do Ministério para a Saúde, então o CADRU paralisa-se, né? Na perspectiva nacional, ele deixa de ofertar cursos, digamos, e ele começa numa perspectiva internacional. A ideia era, no Ministério da Saúde, estava investindo em cooperação, né, internacional, cooperação técnica internacional, e tinha uma proposta da Organização Pan-Americana, especificamente da região andina, sub-região andina, de fortalecer as capacidades de gestoras na área de recursos humanos. E convida, né, e faz uma articulação com a OPAS Brasil para ver se essa experiência da OPAS Brasil poderia ajudar, né, os países da região andina. E nessa perspectiva, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais especificamente o Observatório de Recursos Humanos, né, de Saúde, de Recursos Humanos da Universidade, é convidada para fazer essa colaboração. Talvez merecesse aqui eu fazer uma pausa para fazer uma discussão sobre apresentar como é que surge o Observatório de Recursos Humanos, né, com esse convite, o observatório já existe, mas ele começa a existir na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2001. Ele vem na esteira da construção da rede Observatório de Recursos Humanos no Brasil, que começa a surgir depois de 1999, da reunião do Chile, né? Alguns observatórios foram criados no Brasil em 1999, e um convite para a Universidade do Rio Grande do Norte, não para a Universidade do Rio Grande do Norte, para um grupo de pesquisa
constituir o Observatório de Recursos Humanos e sediar, quer seja na Universidade do Rio Grande do Norte, quer seja na Secretaria Estadual, quer seja na Secretaria Municipal já existente na época, quer seja até no Conselho de Secretários Municipais de Saúde, estava em aberto. Então, eu fui convidada para coordenar esse grupo e nós decidimos, na época, de sediar no Núcleo de Saúde Coletiva, porque uma grande parte desses pesquisadores estava na saúde coletiva. Isso foi super importante, esse convite, porque esse convite dá origem a um grupo de pesquisa de recursos humanos na Universidade do Rio Grande do Norte, especialmente no Núcleo de Saúde Coletiva. Até então, a nossa, digamos, natureza, nossa finalidade era muito mais voltada para o campo da educação. A gente estava desenvolvendo mais processos de capacitação, pensando em qualificar os técnicos dos serviços de saúde para, como eu disse, formular e desenvolver políticas e coordenar políticas de recursos humanos. Com a criação do observatório, a gente começa a pensar na investigação desse campo, em desenvolver produção de conhecimentos a partir, logicamente, da realidade de investigar. Então, a inserção do núcleo de saúde coletiva ou desse grupo de pesquisa que traz o observatório para dentro do núcleo de saúde coletiva e depois para o departamento de saúde coletiva e para a universidade como um todo, na rede observatório foi fundamental para a consolidação de um grupo de pesquisa nesse campo. Recursos humanos em saúde, hoje chamado de gestão do trabalho e educação na saúde. Então, nós começamos a ter assim, uma dupla finalidade dentro do observatório. Qualificar os gestores dessa área e equipes gestoras e também desenvolver pesquisas. Nesse desenvolvimento de pesquisa, nós também passamos para produzir diversos livros, diversos artigos, e nós trouxemos aqui, nós temos 2 livros que nós fizemos, por exemplo, a Isabel dos Santos, A Arte e a Paixão de Aprender Fazendo. Não foi, logicamente, uma investigação, mas foi uma longa entrevista onde a gente faz uma descoberta, um caminhar na construção das escolas técnicas de saúde no Brasil, dos centros de formação do pessoal de nível médio, onde a mentora intelectual dessa construção, das escolas técnicas de saúde é a professora Isabel dos Santos. Nós também fizemos, logicamente, um livro que foi super importante para o observatório, que aí sim foi produto de nossas pesquisas, aí já solicitando algo que é a pedido do Ministério da Saúde e já com o observatório funcionando, nós fizemos diversas pesquisas e resolvemos fazer essa publicação, consolidar essas pesquisas nessa publicação, que todos esses artigos ou todos os produtos dessas pesquisas também estão no site do Observatório de Recursos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que repercussão tiveram essas pesquisas? Isso é importante dizer porque normalmente as pesquisas acadêmicas elas ficam engavetadas. As pesquisas do observatório ela tem uma articulação muito grande com serviços. É para isso que ela existe, articulação com serviços de saúde. E quando a gente caminhava para o serviço, elas começavam a servir para as pessoas que estavam atuando no campo a definir algumas políticas ou até redirecionar algumas políticas. Aqui nós temos uma pesquisa sobre agentes comunitários que ajudou muito na época a coordenação da estratégia de saúde da família, que estava se organizando a pensar o papel e também a pensar políticas de valorização para esse agente comunitário, como também inclusive ajudou peças da promotoria pública em relação a definir alguns processos que aconteciam na época em relação aos agentes comunitários de saúde. Então, nós começamos a pensar que as nossas pesquisas, a partir da academia, a partir da universidade, estavam ajudando não só ao serviço de saúde na época, agora já o Sistema Único de Saúde, mas também outros setores, como a própria promotoria pública. Anos depois, terminada essa experiência internacional, nós voltamos a investir no território nacional, porque era a política do Ministério da Saúde investir no território nacional. Mas essa experiência internacional acho que talvez mereça um pouquinho de resgate, porque ela envolveu não só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas também a Escola Nacional de Saúde Pública.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Núcleo de Saúde Coletiva e do Observatório de Recursos Humanos e Saúde, ficou responsável pela, digamos, o desenvolvimento acadêmico do curso, a produção do material didático, digamos, adequação, adaptação do material didático do Brasil à realidade da região andina. E aí, quando eu estou falando em região andina, eu estou falando em diversos países. Isso foi realmente um trabalho muito árduo, que teve uma participação muito importante, deve ser destacada, da doutora Mônica Padilha, que na época era coordenadora de recursos humanos para a sub-região andina, do Dr. Paranaguá de Santana na Organização Pan-Americana de Saúde do Brasil, e do Dr. Francisco Campos no Ministério da Saúde, especificamente na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Então, essa, digamos, era assim o colegiado do curso. As unidades executoras eram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como uma atuação acadêmica, e a Universidade e a Escola Nacional de Saúde Pública, né, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, como, digamos, a responsável pela coordenação financeira, executiva, logística do projeto. Isso foi importante porque essa articulação dessas duas instituições permitiu um bom trabalho que a gente fez nesses países e depois o desenvolvimento desses trabalhos nos países. Posso dizer que a Universidade do Equador, né, desenvolveu vários cursos depois da nossa experiência. Posso falar da Universidade Caetano Heredia do Peru, que também desenvolveu vários cursos da nossa experiência, e a gente, durante de 2005 até 2009, a gente começou esse processo em 2005, 2006, 2017, com a atuação mais forte da universidade, e depois, nos anos seguintes, com a atuação de assessoria nessas universidades desses países. Também posso destacar aí a Universidade do Chile, né, que também desenvolveu vários cursos com o nosso apoio e nossa assessoria depois. Então, quero dizer que eu quero ressaltar essa experiência como importante, porque eu acho que o Brasil ajudou muito a esses países a desenvolver, né, fortalecer suas capacidades de gestoras e a desenvolver o campo de recursos humanos, não só no processo de qualificação de conteúdo, mas também de pensar numa metodologia, que aí entra a atuação, não atuação, mas, digamos, a produção que a Isabel dos Santos fez de larga escala. A gente faz uma adaptação, né, do conteúdo pensado para o projeto larga escala, que era um projeto de formação de nível médio, pensado no meados da década de 80, desenvolvido da década de 80 até 1990, e a gente faz a adaptação dessa concepção pedagógica e do pensamento da estrutura curricular para o CADRU. Não com conteúdo, evidentemente. Formação de nível médio tem um conteúdo, a gestão dos recursos humanos tem um outro conteúdo. Mas a ideia é trazer a concepção pedagógica, o método pedagógico para dentro, né, da produção, de pensar como desenvolver conhecimento e discutir conhecimento com outras pessoas. A gente traz esse método pedagógico para o CADRU. Então, isso aqui, neste livro que eu mostrei recentemente, vou mostrar de novo, nesse livro está aqui todo o conteúdo e toda a concepção pedagógica e todo o método utilizado. Então, esse é algo que eu acho que a equipe brasileira passa a ter um grande orgulho de fazer esse processo de cooperação a outro país. Mas mais ainda, neste processo a gente pensa, né, o projeto de cooperação de uma forma diferente. A cooperação se dá de uma forma horizontal, não de forma vertical. Então, é uma via de mão dupla. A discussão não era uma adaptação da realidade brasileira para esses países. A realidade brasileira era, digamos, o ponto de partida. E com o conhecimento deles a gente ia adaptando. Talvez a maior, digamos, contribuição nossa tenha sido a discussão do método pedagógico nesse curso com eles, que depois eles desenvolveram vários outros cursos usando o método pedagógico que nós utilizamos nesse processo CADRU. Nesse meio tempo, desenvolvendo essa cooperação técnica para os outros países, eu começo a fazer o meu doutorado, né? Meu doutorado, que é um doutorado em educação. Minha formação, como eu fiz, é enfermagem inicial, faço mestrado em administração, e com esse processo e esse aprendizado que eu tenho na Secretaria Municipal de Saúde, passei também pela Secretaria do Estado, e com esse projeto CADRU, eu passo a me interessar em fazer um doutorado em educação,
para fortalecer ou, digamos, aperfeiçoar, aprimorar. E a minha tese é uma tese que trabalha com este projeto de cooperação técnica que o Brasil faz para os outros países, mas eu tento estudar um pouco o papel da OPAS, né, no Brasil. E aí eu desenvolvo essa tese que eu tenho o nome Protagonismo Silencioso, a presença da OPAS na formação de recursos humanos de saúde no Brasil. Eu faço um estudo desde o surgimento da OPAS no mundo, né, evidentemente, mas ressalto o destaque da OPAS no Brasil na década de 70, né, chegando até o desenvolvimento do projeto CADRU, e faço uma discussão do processo de cooperação técnica a partir dos processos educacionais, quer dizer, como é que um processo educacional pode ajudar um processo de cooperação técnica e como é que a OPAS historicamente utilizou isso desde do seu início de trabalho no Brasil na década de 70 com o PREPS. A trajetória profissional, eu gosto de destacar o meu trabalho de tese, né, porque eu procurei desenvolver na minha tese, que eu fiz o doutorado em educação, o campo de recursos humanos. A minha perspectiva era estudar a composição ou a conformação desse campo de recursos humanos no Brasil. O recorte que eu dei foi para a atuação da OPAS. Lembrando que eu estava trabalhando com a cooperação técnica na OPAS para os países andinos, e eu comecei a desenvolver o interesse de verificar como é que vinha se dando essa cooperação ou como se deu no passado. Então, eu parto do início da existência da OPAS no Brasil e como é que ela vem contribuindo para a conformação de recursos humanos em saúde no Brasil, nessa cooperação técnica com as secretarias estaduais de saúde e posteriormente com as secretarias municipais. A ideia era ver como é que se dava a cooperação técnica no sentido vertical ou no sentido horizontal. Evidentemente que a OPAS, como qualquer instituição, é uma instituição cheia de brechas, né? Ela não é um bloco homogêneo, né? Ela tem suas brechas e eu procurei destacar a atuação de alguns consultores que atuavam no campo de recursos humanos em saúde. Então, eu começo a estudar o PREPS, como é que os PREPS surgiu no país, para que ele surge, em que momento foi isso, como é que se dava a relação da OPAS com as secretarias estaduais, com o Ministério da Saúde na época, e chego até o desenvolvimento do projeto Larga Escala e o projeto CADRU e um projeto GEROS. O que era o projeto Larga Escala? O projeto Larga Escala era um projeto de formação do pessoal do nível médio, onde teve o protagonismo aí da professora Isabel dos Santos. Hoje, esse projeto ainda tem grandes repercussões no Brasil através das escolas técnicas de saúde. Digamos que esse projeto ele cria as escolas técnicas de saúde, isso é fundamental. Esse projeto também traz para a gente, logicamente, e como eu já falei antes, um aprendizado importante que é de um método pedagógico onde se problematiza a realidade, produz conhecimento e volta para transformar essa realidade. Quer dizer, como é que a gente traz para dentro do setor saúde esse método pedagógico, né, sem afastar o pessoal do serviço de saúde, trabalhando dentro do serviço de saúde. Esse é o método que traz no Larga Escala e esse é o método que a gente leva para trabalhar também com os gestores de recursos humanos. O Larga Escala teve esse, digamos, papel importante de nos ensinar a fazer isso. Outro projeto que eu também trato na minha tese, que bebe também na fonte do Larga Escala e também se aproveita da experiência do CADRU, e depois o CADRU também passa a se aproveitar da experiência dele, que é o projeto GEROS, que é o projeto de formação de gerentes das unidades básicas de saúde. Esse talvez tenha sido o projeto que tenha uma vida mais curta, tenha tido vida mais curta, eu acho que ele teve uma vida de 3 ou 4 anos, né? Não teve a repercussão que teve o projeto Larga Escala, que de uma certa forma vive até hoje, porque já passou por Profai, vive dentro das escolas técnicas, se não com o nome do Larga Escala, mas está aí. A rede de escolas técnicas, uma forma de construir currículo integrado, que ele nos ensina isso, e um método pedagógico a partir da problematização. O projeto GEROS trabalha a qualificação dos gerentes da unidade de saúde, pegando todo o método Larga Escala também e a forma de construir currículo. Então,
teve uma importância, eu considero assim, por exemplo, tenho orgulho de ter feito esse trabalho, né, ter estudado a Organização Pan-Americana da Saúde, porque eu percebi a importância de uma organização internacional, de quando é que ele trabalha junto, né, em parceria realmente com as organizações nacionais, e o que é que eu chamo nesse caso de trabalhar de uma forma horizontal, né? Não é a organização internacional que traz as coisas para conversa, né? Há uma conversa entre as duas instituições, a Organização Nacional e a Organização Internacional. E essa fazia parte deste momento histórico da OPAS, que eu estudei, né? A OPAS no Brasil, um determinado grupo da OPAS no Brasil, que, como eu disse, as instituições não são um bloco monolítico, elas têm seus poros, suas brechas. Eu percebi nesse trabalho como é que se construiu esse campo de recursos humanos, e usando a expressão que o Francisco Campos usou pela primeira vez no meu trabalho de pesquisa, que era a construção de vasos comunicantes. O que é que ele chamava de vasos comunicantes? Como é que as instituições se comunicavam a partir de atores individuais, né, de pessoas que queriam fazer a diferença em uma determinada época. E essa experiência que eu consigo estudar aqui é a experiência que a gente acumula e leva para o que eu falei anteriormente nessa entrevista, que é o desenvolvimento do CADRU na perspectiva internacional, que veio a ter o nome de Projeto CIRUS, que era a Capacitação Internacional de Recursos Humanos em Saúde. Essa experiência está registrada nesse livro aqui, que se chama Cooperação Técnica em Países para a Formação de Dirigentes de Recursos Humanos em Saúde. Assim como a minha tese, ela foi solicitada pela direção da OPAS, né, em transformar em livro. A representação da OPAS no Brasil pede também para que a gente transforme a experiência andina em um livro que está com a cara aqui mais de uma revista, mas na verdade recebeu, né, digamos, o status do livro com ISBN, onde a gente registra essa experiência da região andina, né, durante 2 anos. Ela se estendeu mais, mas aqui só pela experiência até 2 anos. Qual o orgulho que a gente tem? A gente tem o orgulho de uma experiência brasileira ser ponto de partida para uma cooperação técnica internacional. Então eu acho que não só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte se orgulha de ter participado dessa experiência, mas como o Ministério da Saúde e como a Organização Pan-Americana da Saúde também. Durante um período da minha vida, eu dizia que tudo acontecia assim, tudo junto e misturado, como dizem agora, né? E quando a gente termina, eu estou terminando essa experiência da região andina, estou terminando a minha tese, a direção da OPAS, né, em Washington, solicita que a gente faça a divulgação do meu trabalho em livro para fazer um lançamento numa reunião da OPAS no Chile, né, com os representantes da OPAS da América Latina, ou das Américas, melhor dizendo. E a gente faz 2 publicações, uma em português e uma em espanhol, nesse livro, que a OPAS distribui para todas as OPAS, né, das Américas até então. Nesse período, o Observatório do Rio Grande do Norte já vem se especializando não só, logicamente, em fazer toda a divulgação do seu trabalho no site, né, que o site está aqui atrás, né, como vocês estão mostrando, mas também, logicamente, em livros. E nós, todas as investigações que a gente tem produzido até então, a gente tem traduzido em alguns capítulos e tem publicado em livros. Esse aqui foi o último livro que nós publicamos. Aqui já tem a experiência de pesquisadores do Observatório de Recursos Humanos e também a experiência de alguns docentes de um curso que nós estamos desenvolvendo agora para o Ministério da Saúde. Terminamos a primeira parte, que foi para a região Nordeste, a segunda parte para a região Centro-Oeste e Norte, e talvez a gente faça o desenvolvimento do Sul e Sudeste. Eu digo talvez porque o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou nessa direção afirmativamente, ainda está estudando. Que experiência é essa? Nada mais do que eu tenho que voltar novamente ao CADRU e novamente voltar ao CIRUS. O CADRU, ele começa numa perspectiva nacional, o CIRUS
transpõe barreiras, transforma isso na perspectiva nacional e voltando, sempre utilizando não apenas como uma qualificação, mas como a educação é uma estratégia para a cooperação técnica entre países, pode ser utilizada como estratégia de cooperação técnica entre países. E depois, quando o Sirius, ele, digamos, quando eu digo para, no sentido é que ele deixa de ser a prioridade digamos, política do Ministério da Saúde do Brasil, né, do investimento na cooperação internacional, porque o Ministério resolve voltar a investir no território nacional, com, digamos, a força maior do seu investimento sendo no território nacional. Aí solicita ao Observatório dos Recursos Humanos para desenvolver esse projeto, mas voltando para o território nacional, como era o CADRU. Só que, diferentemente, que o CADRU era de forma presencial, a ideia agora é fazer numa escala mais ampla e a ideia era que fosse educação à distância, considerando que a gente já está nos anos 2000 e a educação à distância, enquanto tecnologia, né, começa a aparecer, a surgir e nos ajudar a, digamos, a otimizar, a ampliar, digamos, o número de pessoas, a inserir mais pessoas nesses processos educacionais de uma forma mais rápida. Então, se resulta nesse curso, eu vou tirar a capa do livro, que eu acho que é mais interessante apresentar ele público. Resulta nesse livro, que se chama Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que bebe muito na fonte do CADRU, certo? Bebe totalmente na fonte do CADRU. Nós, logicamente, fizemos toda a atualização para o ano 2000. O CADRU começa a surgir em 86, a última atualização dele tinha sido em 98, né? A atualização internacional no Vale, que foi para o território nacional, e aqui nós fizemos uma atualização para o território nacional. E também, agora que a gente usa uma outra tecnologia, que é a tecnologia da educação à distância. E o que é que significa isso para a gente? Como trabalhar o método da problematização que a gente utilizou até então presencial no curso à distância? E aí foi um grande desafio. Mas nós conseguimos ofertar 750 vagas para a região Nordeste, 1.000 vagas para a região Norte e Centro-Oeste, e se continuar com a região Sul e Sudeste, a gente pretende ofertar mais 1.000 vagas, né? Este processo nacional, ele também resulta para a gente traz de volta mais duas publicações importantes. Esta publicação aqui é a publicação dos projetos de conclusão de curso, né, dos alunos, e desses alunos dizendo são equipes gestoras das secretarias estaduais e secretarias municipais de saúde, equipes gestoras voltadas, equipes gestoras da área da gestão do trabalho e da educação na saúde, mas também de outras áreas, que aqui a gente resolveu ampliar, né, para as outras áreas, para que essas outras áreas também, digamos, se inserissem nesse campo que se chama campo de recursos humanos, hoje chamado de gestão do trabalho e educação. Isso aqui é para a região Nordeste e esse outro aqui para da região Centro-Oeste. Aqui estão os resumos dos trabalhos dos alunos que fizeram projetos de intervenção nas suas secretarias. Uma solicitação do Ministério da Saúde é que o trabalho de conclusão não fosse uma monografia, fosse um projeto de intervenção para as secretarias, porque a ideia que nós discutimos com o Ministério da Saúde na época era a mesma ideia que a gente tinha antes para o projeto internacional, que fosse um projeto de cooperação técnica, não apenas, e colocando apenas aí sem nem nada diminuir, mas não somente, digamos, um projeto de qualificação de profissionais, mas um projeto também que tivesse uma intervenção, que é a própria ideia do projeto em larga escala lá do passado, né, da década de 1980. Bem, nesse projeto com o Ministério da Saúde, que a gente chama de projeto de apoio à estruturação da rede de gestão do trabalho em saúde no Brasil, que, como eu já disse e repeti, ele se dividiu em várias partes. A primeira parte voltada para a região Nordeste, a segunda parte Norte, região Norte e região Centro-Oeste, e a terceira a definir ainda, a conclusão dela, o início dela. Como eu apresentei, nós fizemos dois livros com resultados dos trabalhos dos alunos, que eram resumos do projeto de intervenção, digamos assim, região Centro-Oeste e região Norte. Nós não fizemos no projeto um livro para a região Nordeste. Não foi possível no momento.
mas nós temos na perspectiva de continuar, de fazer esse livro no futuro, que nós estamos coletando material para fazer esse livro no futuro para a região Nordeste, para ficar todo registrado, o trabalho de conclusão dos alunos. Nós estamos concluindo mais 2 livros ainda desse projeto, um livro sobre as experiências, como é que se deu as experiências dos tutores e dos alunos e algumas investigações sobre o que é qualificar equipe gestora de secretarias estaduais e municipais de saúde usando a metodologia EAD. Então, esse livro está, digamos, no forno, como chama na linguagem editorial, né? Está no forno, deve estar saindo daqui a um mês, ele já está na gráfica. E um outro livro que é sobre as experiências dos processos de negociação do trabalho em saúde, ou seja, mais especificamente as experiências das mesas de negociação de saúde no Brasil. Nós solicitamos algumas pessoas que passaram pelas mesas de negociação para escrever a experiência e também estamos apresentando algumas pesquisas sobre as mesas, o desenvolvimento, o funcionamento das mesas no Brasil nesse livro. Tudo que a gente publica nos livros, a gente também publica no site do Observatório. Aí eu volto a falar assim da missão do Observatório mesmo. Quando essa rede é criada em 1999, nessa perspectiva de uma rede para a região das Américas, né? E no Brasil também, ela surge com a ideia de conversar com os serviços de saúde. Essa é a ideia. Ela não é uma rede de investigadores acadêmicos, para a academia apenas. É uma rede onde os investigadores, quer seja a partir da academia, quer seja a partir de serviços de saúde, produziriam conhecimentos, consolidariam ou construiriam conhecimento para conversar com os gestores do sistema de saúde, dando recorte para o Brasil, no Brasil. A ideia era que a gente produzia muito, mas a gente ajudava pouco, né, com a nossa produção de conhecimento, os gestores a formular política, a formularem política. Então, isso que eu digo, que a gente produz e transforma em livro, a gente também coloca no site, entendendo que o site chega mais próximo ao gestor. E também a gente transforma em notícias para desenvolver, digamos, a vontade e o interesse do gestor em buscar essa pesquisa. Então, a notícia, a gente se comunica com o gestor mais rapidamente. E muitas vezes também a gente desenvolve algumas entrevistas sobre um produto desse ou sobre alguma experiência, para que também o gestor, eu estou falando gestor, mas eu quero também dizer que nós falamos muito com os técnicos, com os profissionais, que os técnicos e profissionais, ao conhecer através de uma entrevista, que é uma leitura mais rápida, busque, digamos, um trabalho científico mais, digamos, construído de uma forma que eles precisem usar um tempo maior para ler. Dentro desse projeto com o Ministério da Saúde, inserido nesse projeto com o Ministério da Saúde, nós também temos o desenvolvimento de algumas pesquisas. O Ministério da Saúde nos solicitou para que a gente fizesse um diagnóstico de como é que estão estruturadas e funcionando, digamos, os setores ou as estruturas da gestão de trabalho de saúde nas secretarias estaduais e nas secretarias municipais. Essas nossas pesquisas elas são destinadas às secretarias que estão participando do processo educacional. A gente não fez do universo todo de secretarias municipais de saúde no Brasil. A gente trabalha com as secretarias municipais e estaduais que estão participando desse processo educacional que eu terminei de falar, que é desenvolvido no método de educação à distância. Então, nós temos esse diagnóstico para a região Norte, região Centro-Oeste e região Nordeste, já entregue ao Ministério da Saúde. Recentemente, nós também desenvolvemos aqui, a partir do Observatório de Recursos Humanos, uma pesquisa também para o Ministério da Saúde, que se destinava a estudar as novas ocupações. Que novas ocupações essas que estão surgindo no Brasil e como é que se dá o processo de regulamentação a partir do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Essa pesquisa ela surge numa demanda do Ministério da Saúde, considerando que o Ministério da Saúde é um dos órgãos que produz, que oferta nota técnica que vai balizar ou não a regulamentação dessa profissão. Então, a ideia do Ministério da Saúde era nos ajude a construir essa nota técnica e a gente conhecer como é que se dá esse processo.
Essa pesquisa foi entregue recentemente ao Ministério da Saúde e nós estamos fazendo a apresentação dela no futuro muito próximo. Nesse depoimento, uma experiência que eu não posso deixar de registrar, eu devo registrar, um projeto que foi também desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sempre quando eu estou falando Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu estou falando Núcleo de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Coletiva e o Observatório de Recursos Humanos em Saúde. Então, essa experiência foi nós desenvolvemos um projeto que aglutinou diversos estados no Brasil, né? Aqueles estados que se interessaram em fazer essa discussão sobre o que é a negociação do trabalho em saúde, se a negociação do trabalho em saúde pode ajudar a gestão do SUS, né? E qual metodologia nós poderíamos utilizar. Eu estou falando da década de 1990, final da década de 1990, 97, 98, também resultou a experiência num livro. Esse livro foi construído, nem resultou a experiência no livro. O livro fez parte da experiência. Ele foi construído para conversar também com os gestores. Um profissional que nos apoiou muito e que trabalhou enquanto parceiro nessa experiência de visitar vários estados, reunir secretários municipais de saúde, junto com o secretário estadual de saúde, e discutir. A negociação é uma metodologia a ser utilizada na gestão de saúde. Metodologia, eu digo assim, metodologia de gestão, não metodologia educacional. Metodologia de gestão é uma estratégia de gestão a ser utilizada por eles. Então, esse profissional que nos ajudou a problematizar isso e a discutir foi o Davi Braga Júnior, que na época tinha uma experiência muito importante no Instituto de Servidores de São Paulo, acredito, IANSP, acredito que o nome é esse. Ele tinha implantado uma experiência de mesa de negociação nesse instituto e a gente foi discutir por aí, pelo Brasil afora, né, com os secretários estaduais sobre isso. Depois, muitas coisas aconteceram nessa perspectiva. Nós temos a mesa nacional funcionando, evidentemente nesse tempo, Para e Passo também já tinha toda uma organização da mesa nacional, né, e várias mesas de negociação do trabalho desenvolvido nos estados. Não estou dizendo que as mesas, vale ressaltar, que as mesas de negociação de trabalho que existem nos estados são resultados desse projeto. Logicamente que esse projeto ajudou já nessa perspectiva que também já era uma discussão que acontecia dentro do Ministério da Saúde para a implantação das mesas estaduais. Se eu tivesse que eleger, talvez, um marco importante na minha trajetória profissional, eu elegeria o CADRU. Evidentemente que é difícil pensar nisso, porque minha experiência de Secretaria Municipal de Saúde em Natal foi uma base, né? A Secretaria Estadual me ajudou muito a compreender o Estado e um serviço, uma perspectiva estadual. Toda a minha participação junto com a OPAS, com o Ministério da Saúde, me dá essa ideia nacional. Mas o CADRU, ela sedimenta um pouco minha formação e ele articula essa experiência do CADRU, articula com a experiência da Secretaria Municipal de Saúde, que desde então, e eu acho que aí fez uma diferença, a Secretaria foi muito importante, que ela me mostra como você não pode, nessa área de recursos humanos, fazer uma diferença, fazer uma separação, entre a área da educação e a área de gestão. Eu não aprendo isso a partir do livro, eu aprendo isso a partir da prática. Aí o CADRU vai me mostrar depois, a partir dos livros também, né? Evidentemente que o CADRU é construído, todo o processo educacional da educação, todo o projeto educacional do CADRU, né, ele é construído pensando, logicamente, ensino articulado com serviço, ensino articulado com trabalho. Então, ele me mostra, através do livro, o que eu tinha vivenciado na secretaria. Então, toda a minha experiência nesse campo de recursos humanos, eu não digo, estou trabalhando a gestão do trabalho, agora eu trabalho a gestão da educação, agora eu trabalho a educação. A educação serve para valorizar, para otimizar, para aperfeiçoar o processo da gestão do trabalho. E o processo de gestão do trabalho mal colocado também atrapalha a gestão da educação. Se você fala no sentido de funcionamento dentro de uma estrutura de secretarias, pior ainda. Quando eles trabalham fragmentados e a maioria das vezes trabalham, infelizmente, eles se atrapalham, né? Então,
essa experiência que eu desenvolvo no país e que minha equipe também trabalha isso muito bem, aí cada aluno que a gente traz para o observatório, a gente fica tentando, digamos, trabalhar nessa perspectiva que as áreas, elas não são separadas, elas são conectadas, é uma área só. Né, se divide por questões operacionais necessárias, mas é uma área só. Então, quando você trabalha isso na formação, e eu vou formando pessoas nessa perspectiva, a gente passa a ter orgulho, não da gente, mas orgulho até de uma história, quer dizer, que você aprendeu no passado, aprendeu com seus mestres, que seus mestres foram colocando, discutindo isso. Então, a gente sente orgulho de um contexto no Brasil, de uma equipe que está distribuída em diversas instituições no Brasil que trabalham nessa perspectiva. Somos hegemônicos? Ainda não, infelizmente, mas seremos um dia.